Oi, gente, eu sou a Rita Cássia, professora de língua portuguesa, e essa aula é do 6º ano. Nome e série aqui nos comentários para que eu possa registrar a presença de vocês, tá ok? Na aula passada, nós começamos a falar do gênero textual biografia. Recapitulando, a biografia é o gênero que fala sobre a vida, sobre fatos da vida de alguma pessoa, tá? Então é biografia. Fala quando morreu, onde viveu, quando nasceu, quem são os pais, as informações que cercam a vida dessas pessoas, que cercam a vida das pessoas, né? Então, quando você pega um texto e esse texto fala sobre a vida de alguém e aponta fatos específicos, né, durante a vida dessa pessoa, então nós chamamos de biografia. E nós começamos falando de Santos Dumont. Já que nós vamos falar de biografia, nós vamos falar de Santos Dumont, que foi um inventor brasileiro, pai da aviação, que inventou o avião, morou em Minas Gerais, nasceu em Minas Gerais, mudou para Paris quando adulto. Tem algumas informações que eu falei na aula passada, que agora ela vai ser incorporada dentro de um texto, tá? E esse texto eu vou lendo, vocês vão acompanhar com um lápis na mão, juntamente comigo, e toda vez que eu falar grifa essa parte, vocês vão grifar. Então vamos começar. Na apostila, na página 22, atividade 2. É um pássaro? É o super-homem? Não, é o 14 bis. 14 bis é o avião que eu falei pra vocês que ele criou, né? Então vamos lá. Ele quem? Santos Dumont, gente. Começando o texto. Quem não olhou para o céu um dia e pensou, como seria voar? Quem não lançou um aviãozinho de papel na expectativa de que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? Quem não imaginou ser um super-herói cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a imaginação, pequenos gênios, e seus grandes inventos mudaram o mundo. Leia o texto a seguir e conheça um desses pequenos grandes gênios. Uma criança e um grande sonho, voar. Nascido em 20 de julho de 1873, pode grifar aí, nascido em 20 de julho de 1873. Grifaram? Bom, nascido em 20 de julho de 1873, em Palmira, Minas Gerais, grifa desde nascido até Minas Gerais. Alberto Santos Dumont, filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos, grifa, filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos. Pronto? Era leitor de Júlio Verne e desde criança sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer o que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Ele chegou a visitar a França pela primeira vez em 1891 com a família. Grifa, visitar a França pela primeira vez em 1891 com a família. Foi nesse final de século que o motor a gasolina fez sucesso nas exposições em Paris e o jovem Dumont ficou fascinado. Em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Pode grifar em 1892 até balões. Em Paris, aprofundou-se nos estudos da mecânica e do motor de combustão. Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 quilos, ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar. Grifa seu primeiro balão até movimentar. A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont e suas pesquisas seguiram sem rumo, até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. O balão banhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, à altura de 400 metros, retornando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente às manobras de seu inventor. Grifa. Até que ele construiu o dirigível número 1, até a palavra inventor. O
Outros balões nasceram. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com um motor a gasolina. Em 1901, Dumont contornou a Torre Eiffel, pilotando o dirigível número 6. Grifa em 1901 até número 6. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado pelo milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganharia 100 mil francos. Nosso inventor venceu, recebeu o prêmio Dutch e deu metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas e o número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado um dirigível ônibus. No percurso inventivo de Dumont, surgiu em 12 de novembro de 1906 o 14 bis. Dotado com um motor 50 HP horsepower de potência, partiu do Parque de Bagatelles, em Paris, atingindo a altura de 6 metros, em um percurso de 220 metros. Por esse feito, Santos Dumont ficou conhecido como o pai da aviação. Olha, informação importante. Então vamos grifar aqui, ó. Esse parágrafo todo, ele é importante, tá? Então vamos grifar aqui esse parágrafo, né? No percurso até pai da aviação. O parágrafo todo, pode passar o risco embaixo do parágrafo todo. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, que serviria de modelo a outros projetistas de aeroplanos. Grifa em 1908 até aeroplanos. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Uma informação importante também. Então, vamos continuar aqui. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista até 1910. Grifaram? Passou então a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em dois conflitos, Primeira Guerra Mundial e Revolução de 32, olha só. A criação dele foi tão importante que foi usada em dois eventos históricos, né, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Revolução de 32. Né? Então, já usaram o avião aí como ferramenta de batalha, vamos dizer assim. Ao ver seu invento ser usado em dois conflitos, Primeira Guerra Mundial e Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste, porque não era isso que ele queria, né? Ele não queria que fosse usado para fazer mal, né, a criação dele, mas infelizmente foi o que aconteceu. Dumont faleceu em Guarujá no dia 23 de julho de 1932, em decorrência de esclerose múltipla e depressão. Parágrafo, pode grifar todo, tá? Dumont até depressão. Grifa todo o parágrafo. Então, vocês perceberam que nesse texto tem informações da vida de Santos Dumont que são importantes, que são marcadas por datas, tá? E locais. Então, essa é a característica de uma biografia, tá? Aqui foi falado quando ele nasceu, quando ele morreu, qual é o nome dos pais, aonde ele viveu, para onde que ele mudou. São fatos da vida de Santos Dumont, que foi escrito aqui nesse texto, que foi narrado aqui nesse texto, né? E que nós chamamos de biografia. Biografia que falam, que conta a história da vida de uma pessoa com detalhes, tá ok? Então, sabendo disso, né? Se tiver dúvida, volta o texto, volta o vídeo, respondam as questões. Tá, que questões? As questões que estão aqui na página 23 da apostila, né? A primeira é a seguinte: depois de ler o texto, responda as questões propostas. Primeira, o texto que você leu oferece algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont, correto? Não estou perguntando, estou afirmando que passa pra gente informações da obra e da vida de Santos Dumont. É uma afirmação, tá? Então não é uma pergunta. Tá falando que esse texto passa informações da vida e obra de Santos Dumont. As características desse gênero textual possibilitam identificá-lo como... Então, esse texto
pegando as características deles, as informações que ele passa pra gente. Então, a gente pode identificar esse texto de que forma? Ele é o que, esse texto? A, ele é um conto? B, ele é uma reportagem? C, é uma lenda? Ou D, é uma biografia? Responda A, B, C ou D. Pode responder aqui embaixo nos comentários mesmo, tá bom? 2. O que é preciso conter no gênero textual biografia? Volte ao texto e grife as principais informações sobre Santos Dumont. Depois preencha o quadro a seguir com a síntese dessas informações. Nós já fizemos isso, nós já grifamos. O que você tem que fazer? Voltar no texto e preencher o quadro com as informações que vocês grifaram aí no texto de vocês. Agora é só vocês encontrarem as informações que estão pedindo aqui, tá? E o que está pedindo no quadro? Nome completo do inventor, a data e o local que ele nasceu, a data e o local de falecimento, ou seja, que ele morreu. A filiação. O que é filiação, professor? O nome dos pais. É a filiação, tá? Então aqui você vai colocar o nome dos pais dele. Como que ele é conhecido? Como que esse inventor é conhecido? Principais contribuições à humanidade. Principais contribuições à humanidade. O que a criação dele trouxe de bom para nós, para a sociedade, para o ser humano? O que a criação dele, nós sabemos que ele criou, né, trouxe de bom para nós, para o ser humano. E a última, outras informações importantes sobre a vida e obra dele. Tá? Então você vai colocar aqui, nesse último quadradinho aqui, esse último espacinho, mais alguma coisa de importante. Não precisa colocar mais que uma, não. Encontra uma outra coisa de importante, né, que ele fez durante a vida dele e coloca aqui nesse último quadrinho aqui. Tá certo? O que vocês vão responder aqui nos comentários? É o número 1, que é para falar se é a letra A, B, C ou D. E o quadro vocês vão preencher, vão fotografar, mandar para mim no meu Messenger. Tá? O quadro, preencha, fotografa e manda para mim no meu Messenger. Tudo bem? Coloca nome e série aqui para registrar a presença, tá? A aula de hoje é essa. Beijo e até a próxima aula.